Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ferrinhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Espero que esteja tudo bem com vocês, mas se não estiver, tenho certeza de que vai ficar melhor com essa nossa conversa aqui. Para aqueles que estão por fora dessa nossa jornada, o Clube Damas de Ferro acabou de traduzir o livro Hate, da Nadine Strossen, que é um livro que fala bastante sobre liberdade de expressão. E é um tema muito em voga, muito atual, e espero que eu possa trocar uma ideia muito boa com Stephanie e com a Thailise. E é interessante que, para aqueles que chegaram há um tempinho, nós já falamos sobre ela aqui, né? Já falamos sobre ela em uma das nossas postagens no Instagram, não foi? Sim, até que a gente já fez, né, uma postagem lá no início do Damas sobre a Nadine, mas foi bem superficial e até eu não conhecia tanto sobre ela. Na época tudo bem, né, mas a gente tem uma pincelada muito básica nela. Aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e, cara, vocês não estão entendendo, essa mulher, ela é muito... Véi, ela fez muita coisa. Ela ganhou tanto prêmio que eu tô chocada. E ela bate de frente, cara. Ela bate de frente com as ideias. Tipo, se ela não concorda, ela bate de frente e azar se tu achou bom ou ruim. Muito isso, mas... Ela é tipo uma Margaret Thatcher, só que versão liberal, digamos. Tipo isso. Eu achei muito legal. E eu achei ela, como se diz? Ela expõe as ideias dela, só que ao mesmo tempo ela é muito simpática, eu achei. Ela cativa as pessoas. Não sei se você também sentiu isso na entrevista dela. Mas ela me pareceu uma pessoa legal de conversar. Carismática. Tipo isso. Ela tem carisma. É, carismática. Muito. Mas antes de entrar no pensamento dela, é melhor nós conversarmos sobre como ela chegou até aqui, não é? Steph, você quer dar uma pincelada na vida pessoal dela, como ela se tornou quem ela é? Bom, beleza. Vamos começar. Ela nasceu em 18 de agosto de 1950, em Nova Jersey. Ela escreve, já ensinou, já defendeu por muitos anos nas áreas de direito constitucional e principalmente no debate sobre liberdades civis. De 1991 até 2008, ela atuou como presidente numa organização chamada American Civil Liberties Union, que é uma organização bem famosa, e ela foi, inclusive, a primeira mulher a chefiar essa organização, que é uma das mais antigas na luta de liberdades civis do país. Ela já fez parte de vários conselhos, já fez parte do Conselho Consultivo, do Centro de Informações de Privacidade Eletrônica, já participou de uma fundação de direitos individuais relacionados com a educação, já participou da Academia Heterodoxa e Coalizão Nacional contra a Censura. Então, ela tem uma vasta experiência aí com liberdades civis, pela luta pelas liberdades individuais das pessoas, principalmente no campo da fala, né? Ela combate muito toda lei, qualquer coisa que as pessoas querem defender acerca da censura, ela se põe contra. E o livro que a gente vai ler exclusivamente, ele foi amplamente elogiado por uma gama de especialistas, inclusive aqueles que têm pensamento diverso do nosso, e isso é bem bacana, porque ele foi considerado um livro bem escrito, sabe, com várias informações, com vários exemplos, com vários argumentos, então foi um livro muito bem feito, e então até as pessoas que pensam o contrário dela elogiaram o jeito que ela escreveu esse livro, e agora a gente vai ter, né, a oportunidade de ler. Ela fez a parte, né, do bacharelado dela na Harvard, e também ela conseguiu o título de doutora na Harvard também. Ela fez a faculdade de Direito, ela já atuou como diretora, editora da Harvard Law Review, que é bem famosa, inclusive, já tem vários livros publicados, baseado nessa revista, nesse compilado de artigos que sai por essa revista. E ela já ganhou vários prêmios, tanto nacionais ali, dentro dos Estados Unidos, quanto também internacionais. Ela foi uma das jovens mais influentes da época dela, mais ou menos na década de 70, década de 80. Ela foi muito influente, já foi nomeada, inclusive, um dos 10 jovens mais destacados no mundo. Então, assim, é uma pessoa que tem bastante propriedade para falar do tema que a gente vai trazer aqui hoje.
Aí eu vou deixar para dar mais algumas informações, algumas curiosidades conforme a gente for passando as próximas semanas, para ficar mais diversificado, mais certinho. A gente pegou, né, a gente traduziu o livro dela e a gente vai ler agora no grupo. E a gente vai tratar dessa primeira parte, que é a parte introdutória, onde ela fala muito sobre os termos de discurso de ódio, de crime de ódio. Ela fala também sobre o que ela espera com esse trabalho, o que ela espera com esse livro que ela divulgou, porque na época nos Estados Unidos estava sendo discutido muito essa questão de discurso de ódio, se eles deveriam adotar algumas medidas que estavam sendo adotadas na Europa, porque a Europa, principalmente, né, nos últimos anos, a gente vê crescendo muito a parte legislativa, a parte punitiva contra o discurso de ódio. E aí ela trouxe essa questão para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi a terra da liberdade, principalmente pela primeira emenda e tudo mais. E aí todo mundo estava discutindo, será que essa primeira emenda ela já não engloba que a gente tem que combater o discurso de ódio? Será que não? Era uma coisa que estava sendo discutida. E ela veio justamente com esse livro para trazer a visão dela acerca disso. E como que a censura ela nunca é positiva, ela nunca traz frutos positivos. Olá, ferrenhos! Deixa eu interromper rapidinho a sua programação normal para falar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Nós, recentemente, começamos as nossas discussões sobre o livro Hate, que nós estamos conversando aqui. Mas você já pensou que você poderia estar pessoalmente conversando com a gente sobre essa literatura, sobre liberdade de expressão? Então você pode acessar o link que está na bio do nosso Instagram, c.damasdeferro, e por lá participar de nossas reuniões. Então te esperamos lá e até a próxima semana. Então, o que ela traz nessa introdução? Primeiro ela traz uma ideia sobre os termos. E discurso de ódio ou crime de ódio, eles são usados para punir uma quantidade grande de expressões hoje em dia. Então você pega esses termos e na maior parte dos países europeus, eles ampliaram a tal ponto que isso até impede que haja um discurso democrático, porque eles estão usando esses termos para colocar em qualquer mensagem que vai contra as opiniões deles. E ela pegou e trouxe o discurso de ódio, ela deu a ideia principal. Ele englobaria, né, as visões de ódio e discriminatórias contra grupos específicos. E assim, principalmente aqueles que, lógico, historicamente, foram mais oprimidos. O discurso de ódio, a princípio, era isso. Então, eram visões de ódio, visões de fato discriminatórias, principalmente contra esses grupos que, historicamente, foram oprimidos. Só que, hoje em dia, é isso que está acontecendo. Eles estão ampliando esse significado e eles estão fazendo que qualquer mensagem que um grupinho de pessoas acha que é ofensivo ou discorda, rejeita essa ideia, que já seja considerado discurso de ódio. Então, se a gente pegar como pressuposto isso, que a popularidade quer dizer que o discurso é bom e a impopularidade quer dizer que o discurso é ruim, se a gente pegar como pressuposto isso, a gente abre muitas brechas. Então, quer dizer, se eu tiver uma sociedade que tem opiniões, em sua maioria, nazistas, é legal a gente apoiar que eles censurem os antinazistas, porque a maioria acha uma coisa. Então, ao mesmo tempo, a gente está ali apoiando o discurso errado, no final das contas, quando a gente apoia a censura. Principalmente essa censura que é baseada em popularidade, em grau de popularidade. Então, é isso que ela traz, que às vezes a gente coloca essa censura tentando visar um resultado, e no final das contas a gente está fazendo o contrário do que se esperava com isso. Então, a própria liberdade de expressão, ela permite o questionamento de ideia, principalmente as ideias absurdas. Então, a gente equiparar discurso com violência é muito preocupante. Quando a gente fala que, ao mesmo tempo que você profere algumas ideias, isso é igual a você agredir uma pessoa por causa de algum preconceito, alguma coisa, isso é errado, porque não é o mesmo grau de atitude. Já que é uma coisa que ela traz também, quando a gente encontra ideias contrárias, qual que é a ideia? Essas ideias odiosas e tudo mais. É que isso gere uma discussão, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente encontra meios de avaliar o que foi dito e depois a gente refuta essas ideias. Porque a discussão de ideias, na verdade, ela traz mais resultados positivos do que negativos quando a gente compara com a censura.
Ninguém gosta de ser censurado. Tá? A gente fala uma coisa aqui. Você, sei lá, o Gustavo fala uma coisa. Eu achei que ele falou um discurso odioso. Aí eu vou lá e já entro com uma ação contra ele por causa de determinada coisa. Certeza que ele vai ficar mais revoltado do que ele vai parar e falar: nossa, eu acho que a Stephanie estava certa. Não, ele não vai fazer isso. Ele pode até em algum grau achar que ele falou errado alguma coisa, mas só pela minha atitude já ter sido extrema, ele vai achar que ele tá certo e ele vai, tipo, pode até parar de falar para não ter mais problema judicial, digamos assim. Só que ele vai continuar pensando da mesma forma e ainda num grau ainda mais elevado, violento, assim. Ele vai ficar mais agressivo nessas ideias. E isso historicamente é comprovado. Ela vai trazer até muitos exemplos durante o livro todo sobre isso. Então, o que ela traz? Que a liberdade de expressão, ela deve ser combatida com a liberdade de expressão, no sentido assim, se alguém falou uma coisa que você não concorda, se alguém falou alguma coisa que você acredita que seja um discurso de ódio, o que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá e refutar essa pessoa. Porque se a ideia dela em si é tão absurda, não deve ser difícil para você refutar ela. Não deve ser difícil você achar elementos que você fala, pô, você tá sendo babaca. E você também tem que avaliar o grau que foi dito e a pessoa que proferou essas palavras. Porque depende também o jeito que a pessoa falou, quem foi a pessoa que falou. Um exemplo disso é, por exemplo, você vê muitas pessoas que só repetem. Então, a pessoa nasceu num ambiente onde falavam alguma ideia preconceituosa e a pessoa passou anos da vida dela escutando aquela ideia e ela só fala aquela ideia. Você vê que a pessoa, ela tá falando aquilo por pura ignorância. A pessoa não teve a capacidade de buscar saber sobre, ela só tá repetindo o que ela escutou durante muitos anos. Isso não quer dizer que ela esteja certa. Isso ela ainda não tira a culpa dela, digamos assim, de ser preconceituosa. Mas muitas vezes é que no fundo ela nem é, só que ela tá repetindo palavras que ela escutou ao longo dos anos. E com uma pessoa dessa, você vai ter determinada atitude, você vai ter um certo diálogo. E vai ser até mais fácil convencer uma pessoa dessa. Então, não é para você pressupor que a pessoa disse algo, que quer dizer que a pessoa necessariamente quer agredir a outra por ser diferente, ou quer já pensar de um modo mais com uma certa malevolência. Não quer dizer isso. Às vezes a pessoa simplesmente ela é ignorante, não foi atrás de informação, e às vezes você esclarecer isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais educada, já faz a pessoa cair na real. Você já dá uma carcada logo de cara. E você já recorrer ao campo judicial, às vezes vai trazer uma revolta maior que a pessoa nem tinha. Então é basicamente isso. Você vai escolher o discurso que você usa com cada pessoa que você escuta falando esse tipo de coisa. Então você vai combater discurso com discurso. E não colocar lá uma lei de censura, porque isso não vai mudar nada, no final das contas, a opinião dela. E o que por fim a autora traz, né? Que ela quer trazer vários exemplos, ela mesma cita, que ela vai trazer vários exemplos durante o livro, porque ela quer provar como que com esses discursos como que essa censura dos discursos de ódio prejudicam muitas vezes aqueles grupos que essa censura quer proteger. Então, como que isso está trazendo um resultado totalmente diferente do que aqueles que propõem a censura estão querendo pregar. E ela cita uma coisa, né, que entra também no que a gente sempre fala, que a partir do momento que você permite que o governo tome as medidas, que o governo decida o discurso que é bom e o discurso que é ruim, a gente bem sabe que ele vai escolher o discurso que mais cabe com o que ele acredita. E não o discurso que de certo é legal e o discurso que é odioso. Ele não vai escolher isso. Ele vai escolher, muitas vezes, e vai censurar aqueles que vão contra as opiniões políticas que ele acredita. Então a gente dá esse poder para o governo, no final das contas, vai ser um tiro no nosso próprio pé. E é isso que ela fala, que a gente tem que combater o discurso odioso com o nosso discurso de amor, digamos assim, e é assim que a gente vai buscar um mundo melhor. Nossa, que poético. Ô Esther, eu achei muito interessante de que não sei somente eu que percebi isso, mas é um certo tipo de paradigma ou paradoxo sobre como a defesa da liberdade de expressão faz parte do elo mais fraco da nossa defesa, que é algo que acho que a Nadine também observou isso. Para nós defendermos o discurso de ódio, enquanto discurso, não defendermos o discurso em si, mas de que é possível a pessoa falar, contanto que ela não saia do discurso. Nós não gostamos daquele discurso, mas deixamos que a pessoa fale, não censuramos ela.
nós utilizamos essa defesa da liberdade de expressão utilizando da retórica. Enquanto que quem defende a censura não precisa sequer abrir a boca para fazer essa defesa, não precisa utilizar-se da retórica. Basta fazer certo lobby no Congresso, ou então alguém entrar no poder que seja a favor da censura, que ela não precisa convencer ninguém, somente é feita a censura e não existe mais liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é uma ideia que é difícil de defender, porque a única forma de defender é a partir da retórica, da expressão, enquanto que os inimigos da liberdade de expressão, eles podem utilizar de quaisquer armas para destruir a nossa liberdade de expressão. Essa batalha deixa de ser uma batalha de ideias e se parte para uma batalha da força, em que, no caso, nós não temos essa arma da força. Eu concordo contigo, Gu, mas o que eu penso quando nós falamos de censura e discursos de ódio é: quem vai definir o que é censura? Quem vai definir o que é discurso de ódio para definir o que é censura? Então, quem vai fazer isso? Porque o que para mim pode ser um discurso de ódio, algo que eu fique ofendida, talvez para a Esté não. Talvez a Esté, por exemplo, eu gosto de usar bastante exemplos mais bobos, digamos assim, futebol. Eu falar para a Esté que o São Paulo é ruim, para ela isso pode ser um discurso de ódio. Claro, todo mundo sabe que o São Paulo é bem ruim, né? Mas, enfim, se a Esté falar para mim que o Inter é ruim, mesmo isso não sendo comprovado pelos fatos, né? Para mim vai ser um discurso de ódio. Então, quem que vai definir quem que é discurso de ódio? Quem que vai falar se isso é ou não é um discurso de ódio? Se a gente for pegar todos os colorados, eles vão falar que o discurso de ódio é o da Esté. Se nós pegarmos todos os são paulinos, eles vão falar que o discurso de ódio é o meu. Então, quem que vai fazer? Vamos falar em questões de instituição, né, de governo. E aí nós temos um governo mais à esquerda, que daí eles vão falar que o discurso de ódio é tudo que vem da direita. E aí nós temos um governo mais à direita, eles vão falar que o discurso de ódio é o que vem da esquerda. E sempre vai ser assim. Então, nós vamos estar brincando com o jogo de censura. Cada vez que troca quem é o juiz do jogo, cada vez que troca quem que é o presidente, dependendo do espectro político que ele está, ele vai definir o que é o que não é censura. E daí nós, indivíduos, nós perdemos totalmente a nossa liberdade de conseguir expressar as nossas opiniões ou expressar os nossos pensamentos. Então, eu acho que nós temos uma grande problemática de analisar isso. E isso fica muito nítido para mim. Não apenas agora a gente está entrando nessa obra, então possivelmente nós vamos utilizar os argumentos da Nadine para conseguir solidificar essa nossa defesa, né, contra a censura, mas a gente pode pegar esse exemplo que rasga o caminho da servidão. Ele fala a mesma coisa em questões econômicas. E a gente pode aplicar isso dentro da questão social, né, dentro da questão de censura de liberdade de expressão. Então, Thailise, em minha opinião pessoal, tenho para mim que o que é discurso de ódio é algo que impede a tua prática. Por exemplo, a partir do momento que tu fala alguma coisa e essa alguma coisa que tu fala, ela prejudica tão fortemente alguém que esse alguém nunca mais vai conseguir um emprego. Por exemplo, a onda de cancelamentos que teve agora no ano passado. Para mim, isso é discurso de ódio. Todo mundo diz, é ódio do bem. Não, não é, gente. Não existe ódio do bem. Isso é um discurso de ódio. Quantas pessoas acabou a carreira por causa desse cancelamento? Então eu acho isso bem problemático. Não acredito que isso deva ser censurado. Não acredito que isso deva ser censurado. Mas nós temos que mudar a estrutura da sociedade para que isso não aconteça mais. E essa mudança não vem através de censura. Não vem através de coerção. Nada na sociedade mudou através de coerção. Então, eu acho que é uma problemática gigantesca. E nós temos a questão da PL da fake news, né, que foi bem debatida aqui no Brasil, e o debate ainda não acabou, e eu acho que a gente entrou com essa obra num momento bem propício para falar sobre liberdade de expressão e censura. Afinal, um dos possíveis candidatos à presidência falou que controlar a mídia seria a melhor forma de nós respeitarmos a democracia. E o nosso atual presidente trata muito bem, né, todos os jornalistas, todas as pessoas que manifestam opiniões contrárias a ele.
Então, nós temos dois grandes defensores da censura aí nos grandes debates políticos. Uma coisa que é legal mencionar, vamos tentar sempre, porque assim, eu falei que ela traz vários exemplos ao longo do livro, só que nem a Thay falou, né, foi no momento propício mesmo que esse livro veio. Sempre nas discussões a gente vai trazer coisas que aconteceram no nosso país também, porque lógico que ela vai trazer da realidade norte-americana e ela também traz algumas coisas que aconteceram na Europa, mas a gente vai tentar também trazer algumas coisas do Brasil. E já para puxar esse gancho, eu não costumo acompanhar de modo assíduo, né, o Flow podcast, mas recentemente teve uma questão do Monark, que é integrante do Flow, e por causa de uma pergunta que ele fez num dos episódios, por causa de uma pergunta, ele foi taxado como uma pessoa odiosa, como uma pessoa que profera, que fala e tal, os discursos de ódio. E ele, assim, ele perdeu o patrocinador pro próprio podcast dele, por causa disso. Então entra muito nisso que a Thay falou, como que você simplesmente, às vezes, fazer uma pergunta, como você ter a curiosidade de saber mais sobre um assunto, como você, às vezes, falar uma frasezinha que foi tirada de contexto, como você falar uma frase de um jeito que, para uma pessoa, pode ser um pouco mais agressiva, pode ser mais objetiva, como que isso pode já trazer uma interpretação de discurso de ódio e pode acabar, literalmente, com um projeto de anos de alguém. Eu estava até discutindo essa semana que eu disse uma coisa, por exemplo, e aí, para algumas pessoas, isso foi interpretado como grosseria. Para outras pessoas, eu fui perguntar, né? Vocês acham que isso foi grosseria? Elas acharam, não, isso aqui foi objetiva, mas isso não foi grossa. Então, como que as coisas são, entendeu? Dependendo do jeito que você fala, isso pode ser interpretado de várias maneiras, o seu tom de voz pelas pessoas. Então, para uma porcentagem das pessoas, isso pode ser, por exemplo, grosseria. Isso pode ser um discurso de ódio, e às vezes não foi. Foi só uma coisa que a pessoa falou simplesmente por curiosidade ou algo do tipo. Interessante, Esther, que esse caso do Flow Podcast, ou o caso Monark, como ficou conhecido, eu meio que acompanhei de perto. Talvez não tão de perto assim. Mas, na verdade, essa discussão foi no Twitter, né? A partir de um momento que abriu-se esse tema da liberdade de expressão em um episódio, e aí ele estava conversando com um advogado pelo Twitter sobre essa questão de o discurso de ódio, se estiver somente no discurso e somente na retórica e não na violência, seria um crime. Mas aí ele perguntou se racismo seria um crime para um advogado. Mas quando ele está no Twitter, ele está falando não somente para uma pessoa, está falando para uma miríade de pessoas que só veem um momento, só veem uma parte, e, como nós sabemos, lá não é um local de civilidade. E o que eu acho mais interessante é que o tema que ele levantou é o mesmo tema que estamos levantando aqui, que a Nadine Strauss levantou mais especificamente, e que ela colocou tudo nesse livro a partir de um recurso didático muito melhor do que o Monark possui. Mas o que ele estava falando, de forma geral, não era algo muito errado, mas somente aquela pergunta fez com que as pessoas, uma massa, se virasse contra ele e cancelasse de forma generalizada. E quando eu falo cancelar, não falo somente de falar mal, porque para mim o cancelamento real é aquele que mexe no bolso da pessoa. E no caso do Flow Podcast, ele perdeu o patrocínio, e esse patrocínio fez afirmações bem pesadas sobre a índole da pessoa. E a partir desse momento eu fiquei pensando, será que a correção de conseguir tirar o patrocínio e esse poder das massas, ele consegue vir somente do Estado? Será que a liberdade de expressão possui inimigos não somente nos entes de coerção estatal, mas também de opinião pública? E aí, como é que nós vamos conseguir lidar com isso? Como nós vamos conseguir lidar contra esse coletivismo das massas? Eu acho que aí nós temos um problema de análise filosófica. E eu vou utilizar a Hannah Arendt mais uma vez para falar sobre isso. O problema das massas, ele não está só no aspecto político.
o problema das massas, ele tá em todas as esferas, inclusive na privada. Então, assim, ó, se as massas que consomem o iFood, que consomem a Apple, que consomem o que for, forem contra determinado discurso, eu acho que a empresa, por natureza própria, né, por escolha própria de querer manter o seu público, vai automaticamente sair de determinado ambiente. Então, não tem como culpar a empresa, entende? Eu acho que nós temos que pensar no quanto as massas são coletivizadas. Porque se as massas não fossem coletivizadas, já começa por aí, nós não teríamos esse tipo de problema. Porque cada um ia pensar e agir de acordo com a sua própria vontade. Não ia ser um monte de trenzinho, um indo atrás do outro. Então, esse é um problema do coletivismo. E se eu não me engano, foi o professor Denis Xavier que ele comentou que o coletivismo, ele está indo para a esfera privada. Ele está indo para a esfera privada. Só que a esfera privada é a esfera privada. Tipo, é deles, é do dono. Então ele vai fazer o que ele quiser. E nós não temos muito o que fazer contra a esfera privada. Entende? Quantas grandes marcas já sofreram cancelamentos gigantes porque se posicionaram contrário? Muitas marcas já aconteceu isso. Quantas marcas compram ideias para manter ou para atrair o público? Como o próprio marketing joga com isso para trazer mais pessoas ou para afastar algum tipo de público do produto que está vendendo? Então, eu acho que o problema das massas, o problema psicológico que as massas causam na sociedade, não está mais atingindo só o Estado, e está atingindo também a esfera privada. Então, nós estamos entrando numa era, infelizmente Thatcher estava errada, falando que o Brasil era o futuro do mundo, né? Nós estamos entrando numa era que o coletivismo, ele é quase um vírus. Ele está em todos os espaços, independentemente. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é por isso que essas empresas, elas caminham exatamente para essas decisões e para essas escolhas. Não que a empresa discorde ou cancele determinado cliente, digamos assim, né? No caso que eles perderam o patrocinador. Não que a empresa discorde ou que a empresa ache que aquele discurso foi realmente um discurso de ódio. Mas o que custa para a empresa manter o seu investimento ali? O que ela vai perder? E a gente sabe que a economia funciona dessa forma. Então, se uma empresa vai perder uma taxa de lucro muito considerável, será que não é benéfico para ela, infelizmente, acompanhar as massas? Então, eu acho que é um debate muito complexo, é um debate muito complicado. E, como dizia Mises, já que eles em as 6 lições, infelizmente, o cliente ele sempre vai ser o dono da razão. Então, não sei se nós temos poder sobre isso, não agora. Eu acho que a única forma de nós mudarmos isso é mudarmos a cultura da sociedade. E aí é o nosso maior problema. É muito do que a gente leu, voltando que a Glória Álvares trouxe, né? Se a gente... Não adianta a gente querer do nada impor um negócio revolucionário e do nada da manhã, beleza, todo mundo vai aplicar os nossos valores. Não é assim que vai funcionar. Porque a ideia não é a gente mudar um governo e aí tudo vai ficar bem. É essa visão que a gente tem errada, inclusive na América Latina, né? O problema é só o governo e mudando ele vai dar tudo certo. Não é, a gente também tem que estar em todas as esferas. Então a gente tem que estar na esfera acadêmica, a gente tem que estar na cultura popular, a gente tem que estar em tudo. Porque a TAI foi bem cirúrgica nisso. A empresa é o princípio básico da economia. A empresa ela funciona com lucro. Eu sempre me imagino como sendo uma dona de empresa, no sentido assim, meu dinheiro está aplicado naquele lugar. Se eu vejo que a galera não vai comprar daquele lugar, não vai consumir aquilo, por que eu vou deixar meu dinheiro? Porque eu vou perder dinheiro deixando ali. Então é basicamente isso que faz as empresas decidirem se vão deixar ou não patrocínio. Infelizmente, justamente pela nossa economia não ser uma economia livre, a gente não tem muita concorrência no mercado entre as empresas. Não tendo muita concorrência, a gente vê que as empresas são fracas. Nossas empresas são fracas. Porque se você vê lá fora, as empresas elas têm cultura. Dentro da empresa tem uma cultura da empresa. E essa cultura ela não muda. Entende? Eles são alicerçados, tendo ali valores, e eles seguem esses valores
assim, bem firmes mesmo. Em tudo que eles vão fazer, eles seguem esses valores. Aqui não, aqui a gente só vê a galera aí no cavalo. E justamente por não ter concorrência, não tem uma outra empresa que vai lá patrocinar no lugar dessa podcast. Esse é o ponto. Você não tem, porque se tivesse concorrência, justamente, haveria alguma que ia falar assim, não, eu vou apoiar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Então, é interessante a gente ver também como que a falta também de liberdade econômica, a falta de concorrência influencia diretamente na cultura de uma empresa, nos valores e, consequentemente, nesse lance até de patrocínio com relação a discurso do que é discurso de ódio e do que não é discurso de ódio. Eu só vou atualizar rapidinho vocês de que outra empresa já foi patrocinar o Flow. Então, o que você falou sobre que a empresa que cancelou com o Flow, ela saiu, mas que poderia abrir uma nova oportunidade, realmente abriu. Essa é a empresa que reconhece que o que ele falou não tem nada a ver com o que ele foi acusado de falar, né? Mas essa questão de que as empresas brasileiras são muito ruins em comparação com as americanas e outros lugares é muito real. Porque, por exemplo, teve o caso que tentaram cancelar o especial do Dave Chappelle, que, né, o especial da Netflix que ele fez. Em que ele fez piadas com uma série de pessoas, uma série de figuras importantes e de grupos. Mas um desses grupos tentaram cancelar ele. Os próprios funcionários da Netflix tentaram cancelar, pediram para que tirassem o especial dele na Netflix, mas a Netflix bateu o pé e disse que não vai tirar porque reconhece seu valor e sabe que ele não tentou agredir de nenhuma forma, não incitou violência, não fez nada, somente fez piadas, mas que as pessoas se sentiram ofendidas. Mas mesmo assim, mesmo com pressão, a Netflix não cedeu. E é aí que me dá uma ideia, na verdade. Será que, na verdade, esse barulho que nós ouvimos das pessoas tentando cancelar, na verdade não é uma massa numerosa, são pessoas relevantes mesmo, mas uma massa muito barulhenta, e que essa minoria barulhenta, eles não são necessariamente o público dessas empresas. As empresas, elas não precisam ter medo delas, mas elas não sabem disso, e só aceitam tudo o que a militância histérica manda. No caso, as empresas brasileiras, elas não reconhecem que esse não é o público dela, que não é a maioria das pessoas que vão consumir do seu produto, e que sim, é uma minoria organizada, barulhenta, e que está forçando eles a fazer isso. Mas mesmo assim, as empresas brasileiras estão cedendo. Olha só, se nós formos analisar pelo contexto do Brasil, por exemplo, tu tá completamente certo, Hugo. Essa massa, ela não é numerosa, mas ela é barulhenta. E quando existe barulho, assusta. As pessoas têm medo do barulho. Elas não pensam na quantidade. Elas pensam no barulho. O que isso vai acontecer? E se nós analisarmos historicamente, uma minoria barulhenta causa muito mais dano do que uma maioria silenciosa. Então, por mais que em questões de números eles não tenham grande poder, em questão de barulho eles têm. E daí agora eu vou voltar para um argumento que a Esté falou, né, sobre nós estarmos em todas as esferas, e essa é uma forma de mudar a questão da cultura da sociedade, para no futuro não precisarmos tá debatendo esse tipo de assunto, tipo, se minha opinião ela é ou não é discurso de ódio. Eu estou fazendo uma disciplina na universidade que se chama Direito e Cidadania. O meu professor se identifica ideologicamente como anarquista, certo? Até aí tudo bem, eu acho que ideologicamente cada um pode escolher, e dentro da universidade tem que ser o mais honesto o suficiente para conseguir passar o conteúdo que tu precisa passar. Entretanto, na última aula que nós tivemos, ele fez literalmente um discurso criticando quem é contra o politicamente correto. Que nós não podemos achar bonito que as pessoas expressem essas opiniões, mesmo que a gente discorde. Ou seja, o princípio de tolerância, ele cai por terra. O princípio de tolerância, ele não existe. Então, assim, se o princípio de tolerância não existe, nós temos que cancelar, censurar, silenciar todas as pessoas que pensam diferente da gente, nós não podemos viver em sociedade. Então, nós retornamos lá para os debates iniciais de Hobbes, de Maquiavel, antes ainda, Aristóteles, Platão. Nós estamos retornando.
Nós estamos regredindo toda a cultura da sociedade por conta de pensamentos assim. E esse é um pensamento que está na universidade e que daqui 3, 4 anos, pensando muito alto, eu acho que até antes, vai ser um pensamento hegemônico dentro da sociedade. Porque é exatamente isso que acontece. Então eu volto a falar, nós precisamos não dominar, mas estar presente, nos colocar enquanto defensores da liberdade, mesmo que a gente precise apresentar outras ideologias, outros argumentos, outros autores, nós precisamos estar inserido na universidade. Para que esse tipo de discurso não seja o discurso padrão, porque na minha universidade esse é o discurso padrão. Tem o quê? 2 professores que não casam com esse discurso? Num curso inteiro? E isso é a minha universidade, que é uma universidade pequena. Calculem isso dentro de uma USP, por exemplo. Nossa, o impacto disso para a sociedade é gigantesco. É gigantesco. Então, nós estamos debatendo assuntos que lá nos filósofos antigos isso era debatido. Quantas pessoas morreram por expressar opiniões ou por tentar fazer que as pessoas saiam das cavernas, né? Já diria Platão. Então, nós temos um problema muito, muito forte e, infelizmente, nós precisamos mudar essa pirâmide. Nós não podemos mais pensar apenas via intelectual, que é a via intelectual que vai mudar a cultura da sociedade, mas fazer exatamente como Glória Álvares falou, pegar a base da sociedade, que são os jovens, e mudar essa concepção que eles têm de liberdade. Porque eles têm uma concepção muito errada do que é ser livre. Ou é uma libertinagem gigantesca, que a gente pode ofender, machucar, prejudicar qualquer pessoa ao custo que seja, e ensinar para essas pessoas que tu pode ter valores, que tu pode ter princípios enquanto ser humano, e que um desses valores e um desses princípios tem que ser a tolerância. Porque se nós não temos tolerância, a gente não vive em sociedade, daí tudo isso que a gente faz não tem o porquê existir, inclusive o Estado. Então, é um debate muito complexo, é um debate que, se nós ficarmos aqui, a gente vai ficar, sei lá, uns 2 anos debatendo no mesmo ponto, porque a base de tudo isso é a tolerância. E nós perdemos esse princípio enquanto indivíduos, enquanto seres que vivem em sociedade. E isso é uma coisa, o que me deixa mais triste, assim, é que eu lembro, inclusive, na minha época de ensino médio, uns 5 anos atrás, que era comum realmente você escutar facilmente, na época que estava bombando na internet, eu não vou ser tolerante com quem é intolerante. Era isso, era tipo um lema mesmo, que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. Então, eu ficava e na minha cabeça, justamente, eu estava ainda iniciando os estudos das ideias liberais, eu ainda era muito influenciada pelas ideias coletivistas, só que na minha cabeça aquilo já não fazia sentido, porque em que momento porque na minha cabeça era muito isso, como que você combate fogo com fogo? Então, como que você vai combater o intolerante sendo intolerante? Na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Não fazia nenhum sentido. E hoje, lógico, tendo embasamento teórico, eu tenho mais a certeza de que realmente isso é uma coisa que uma ideia cancela a outra, e isso foi dito por muitas pessoas na época, isso foi comprado por muitas pessoas, principalmente por pessoas que eu considerava extremamente inteligentes, isso que a gente sempre fala, né, como que a academia realmente está voltada de pessoas que são questionáveis, e eu ficava, gente, não é possível que isso é dito. E ainda bem que você pegou esse gancho da academia, tá? Porque a própria Nadine, ela traz na introdução uma coisa muito legal, que foi uma mulher que ela estava no alto escalão da Universidade Brown, e essa mulher, ela é afro-americana, e ela falou uma coisa sensacional, gente, eu achei sensacional. Eu vou ler porque é o trecho realmente do discurso dela. Ela chama Ruth Simons. Você sabe algo que eu odeio? Quando as pessoas dizem, isso não me faz sentir bem comigo mesmo. Eu digo, não é para isso que você está aqui. Acredito que aprender do seu melhor é a antítese do conforto.
E se você vier a este campus em busca de conforto, eu exorto a atravessar o portão de ferro. Mas se você procura melhoria para si mesmo, para a sua comunidade, posteridade, fique e lute. E, cara, isso me lembrou realmente um monte de lutas históricas que a gente teve, né? De realmente você permanecer em lugares que você não era aceito e como isso historicamente mudou totalmente o quanto as pessoas... era, de fato, aceitação. Você estava num lugar que ninguém gostava de você, só que você ficou firme, você lutou com isso e você conseguiu ganhar o seu espaço. Me lembra muito realmente a luta de muitos negros na época que tinham nos Estados Unidos, na época que tinham muitos lugares que eram diferentes, né? Tipo, lugar, aqui só pode negro, aqui só pode branco, blá, 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 blá. E lógico, isso era horrível. E como que algumas pessoas lutaram contra isso? Não, eu não vou dar meu lugar no banco porque a pessoa é branca. Eu cheguei aqui primeiro, é o meu direito estar aqui. Eu posso sentar. Não tem nada a ver esse lance de, tipo, uma tonalidade de pele mudar alguma coisa e da dignidade da pessoa humana. Não tem nada a ver isso. Não. A pessoa é um indivíduo, cada indivíduo merece respeito, independente de suas características. Independente exatamente do que elas falam. Então, essa frase dela me lembrou muito disso, de como as lutas históricas realmente foram marcadas por isso, de você lutar em lugares extremamente desconfortáveis, de você realmente mudar a cabeça das pessoas por simplesmente lutar e ficar firme ali, mesmo que as pessoas te odiassem. Isso lembra também, né, lógico que em menos pressão, claro, e hoje a nossa luta enquanto liberais, né, quantos liberais que a gente não conhece que estão sozinhos em seus cursos, que estão sozinhos em suas faculdades e estão ali, né, tipo... Temos que aceitar, lógico, que não é na mesma proporção que naquela época acontecia, nossa, lógico que não, mas quanto que a gente ainda, justamente a nossa persistência, é a gente ficar ali, insistir na ideia que a gente acredita, quanto que isso de fato é o que faz a diferença. Não é a gente ficar se doendo ou querer que de fato, né, porque eu sou liberal, porque eu quero censurar um comunista. Essa é a ideia. Então, isso me lembrou muito, eu achei muito legal que ela falou sobre isso, que como realmente um lugar que é a faculdade, que deveria ser um campo de discussão de ideias, ele não é para ter conforto, ele é para te deixar desconfortável, porque justamente é ali que você vai se desenvolver enquanto indivíduo, é ali que você vai fortalecer seus valores, e é ali que você vai conhecer opiniões diversas, para que você possa refutá-las, se você quiser, ou que você possa até mudar seu modo de pensar a partir do momento que você tem contato com outras pessoas. Porque na faculdade, nossa, a gente tem uma gama de pessoas diferentes. A gente aprende muito também, querendo ou não. Interessante essa relação da Nadine com as universidades, porque recentemente foi anunciado que ela vai fazer parte da Universidade de Austin, lá no Texas, que existe um movimento, né, de um grupo de acadêmicos que decidiram fundar uma nova instituição, no caso é a Universidade de Austin, a UATX, que é um lugar sem espaço para cancelamentos, para boicotes, para desconvites, para censura ou autocensura e outras práticas que estavam muito fortes em outros campos lá nos Estados Unidos. Então, está vindo diversos intelectuais como o Steven Pinker, a Deidre, que a gente já estudou aqui no Damas, outras figuras, outros intelectuais muito reconhecidos. Então ela realmente está colocando sua pele em risco para defender as coisas no que ela acredita, de que são universidades plurais, que você vai poder conversar e estudar seriamente sobre tudo, né? E é basicamente o que ela vive, né? O que ela está pregando e o que ela está colocando nesse seu livro. Agora, eu tô achando engraçado essa questão de não tolerar os intolerantes, porque eu tô surpreso que isso já existia antes. Porque o que ficou mais conhecido foi quando o Felipe Neto ele compartilhou aquela tirinha, né, dos nazistas e Popper aparecendo e falando: não devemos tolerar os intolerantes. Sendo que isso não tem nada a ver com o que o Popper quis falar. Então essa tira foi compartilhada por uma miríade de pessoas com certas deficiências cognitivas, para não dizer outra coisa, e que vão compartilhando isso, sendo que não tem nada a ver com o que ele escreveu. Ele falou, o Popper falou,
E o paradoxo da tolerância fala sobre como nós devemos tolerar, inclusive aqueles que não toleram a tolerância. Ou seja, nós devemos tolerar os intolerantes. E devemos, através do discurso, rejeitar e refutar todas as suas ideias, as ideias erradas dos intolerantes. E somente através das ideias nós podemos fazer isso. E ele falou, é claro que vão existir alguns intolerantes que não vão utilizar da retórica para expandir e explanar seus conhecimentos ou suas ideias de intolerância, e vão utilizar da violência. E é nesse momento que nós não podemos tolerar que os intolerantes utilizem da violência, da coerção contra os tolerantes. E aí que nós não devemos tolerar, por isso que é um paradoxo. Só que Felipe Neto, é claro, só leu até o primeiro parágrafo, ou então só leu até o último parágrafo e entendeu que a gente não deve tolerar os intolerantes. E aí é por isso que Felipe Neto se torna um intolerante. E é por isso que nós devemos refutá-lo a partir da retórica. O que é bastante difícil, já que ele tem muitas pessoas, muitos seguidores que ouvem o que ele fala sem sequer questionar. E o mais interessante é que eu queria saber o que é que o Felipe Neto faria quando ele descobrisse que o Karl Popper era o liberal e juntou uma sociedade junto com Hayek, Mises, Friedman. Acho que ele, não sei se ele mudaria totalmente o discurso ou se ele esqueceria, fingiria que isso não existia, mas seria muito engraçado. Ô, Thay, só rapidinho antes de você falar, só para puxar o gancho, foi exatamente o que a Nadine falou, o que hoje estão confundindo discurso de ódio com violência, que são coisas totalmente diferentes. Se uma pessoa realmente ela começa a ser agressiva com outra pessoa, simplesmente não aceitar a outra pessoa, lógico, isso tem que ser combatido, isso é inegável. Agora, você simplesmente discutir ideias, é isso que, de fato, a gente tem que, né, não deixar acontecer. É você censurar uma pessoa simplesmente pelas ideias que ela fala. Agora, lógico, chegou no campo da violência, chegou no ponto que isso está diretamente afetando a sua vida privada, aí isso tem que ser combatido. Os liberais mesmo falam, como o Gu falou. Tu citou o paradoxo da tolerância de Popper, né? Mas eu quero voltar um pouquinho na ciência política e lembrar de John Locke de novo, porque ele foi um dos primeiros que falou sobre a tolerância. E, claro, na época, ele estava questionando isso acerca da religião, né? Acerca do direito ao culto. Então, a carta sobre a tolerância de Locke, ele falava o seguinte: nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar de qualquer maneira outrem nos seus bens civis porque professa outra religião ou forma de culto. Todos os direitos que lhe pertencem como indivíduo ou como cidadão são invioláveis e devem ser-lhe preservados. Ou seja, exatamente o que eu defendi antes, né? Que tudo que prejudica de forma prática alguém é algo que nós devemos questionar. Não digo censurar, porque eu acho que isso é errado de todas as formas, mas nós devemos questionar. E claro, se o princípio da tolerância lá de Locke tivesse um espaço grande dentro da sociedade, esse tipo de coisa nem seria debatido, né? Esse tipo de coisa nem seria questionado. E voltando ao argumento do Gu, né, sobre que ele falou da Nadine, que ela está indo para outra universidade, que eles estão colocando a pele em risco, eu acho isso muito heróico e muito bonito, mas nós mesmos deveríamos fazer isso. Porque o quanto iríamos desenvolver a nossa própria tolerância se ficássemos dentro de uma bolha? O que nós iríamos aprender se nós não acompanhássemos todas as asneiras que o Felipe Neto fala nas redes sociais? Ou o que seria de nós se nós tivéssemos apenas professores liberais dentro da universidade? Como a gente ia conhecer a outra parte, a parte que está errada, digamos assim? Como nós iríamos combater isso se nós não conhecêssemos? Eu tenho um outro professor dentro da universidade, que ele é um professor de sociologia, e ele não deixa muito nítido qual que é a ideologia política dele. Eu acho isso sensacional, tu nunca vai saber. Porque ele literalmente, toda a aula dele, ele encarna o autor que ele vai dar aula. Então, eu não sei qual é a ideologia política dele, mas ele faz isso. Só que em uma das aulas que nós estávamos conversando sobre outras coisas, ele trata exatamente disso, ele trouxe exatamente esse argumento. O que adianta, se eu gosto do Lula, acompanhar só quem gosta do Lula? Ou se eu gosto do Bolsonaro, acompanhar só quem gosta do Bolsonaro?
no princípio da eleição política, todas as pessoas que pensam em uma campanha política, eles olham o outro. Eles analisam o seu principal rival. E como nós iríamos ter argumento suficiente, conhecer o suficiente, vamos dizer assim, abre aspas, o nosso inimigo, se nós não estivéssemos ali, no mesmo ambiente que ele? Eu acho importante essa pluralidade, eu acho que é isso que torna a sociedade um ente tão magnífico, né? Não só para nós vivermos, mas para nós estudarmos, no meu caso como cientista social, mas ao mesmo tempo, toda essa pluralidade, ela tem um eixo positivo gigantesco, só que tem os seus pontos negativos. E eu acho que os pontos negativos eles seriam bons, desde que eles não colocassem o indivíduo, a vida do indivíduo em jogo. Porque nós estamos falando agora de liberdade de expressão. Beleza, censura. Vamos silenciar o outro. Se for analisar, isso não colocaria a vida do outro em jogo. Mas o que a consequência disso? Qual que é a consequência disso? Pensando assim, sem nenhum controle do Estado sobre nada, que a gente ainda consiga trabalhar para se alimentar, coisa que não aconteceu na União Soviética, né? Que a gente consiga ainda sobreviver pela nossa escolha religiosa, coisa que não aconteceu na Alemanha nazista, enfim, né? Pensando em tudo isso, qual é o dano psicológico que a gente consegue causar numa pessoa por silenciar ela? Qual que é o dano? Eu não não estudo psicologia, mas pensando de forma bem rasa, como que é uma pessoa que não consegue expressar o que ela pensa, que ela tem que ficar em silêncio, porque senão ela vai ser cancelada? Nossa, tem milhões de filmes, milhões de documentários falando exatamente sobre isso. O que causa isso? A própria comunidade LGBT, quantos casos de suicídio tem porque a pessoa não consegue expressar o seu sentimento por outra pessoa, porque ou a família não aceita, ou é excluído dos amigos. Então, o que tudo isso poderia causar? Sem pensar na influência do Estado. E acaba que nós não pensamos nisso. E os próprios discursores do ódio do bem, eles não pensam nisso. E daí vai lá no Setembro Amarelo e eles fazem campanha contra o suicídio, entendeu? O que é no mínimo hipócrita. No mínimo. Pra gente não falar de simulado, né? Mas é no mínimo hipócrita. Então, levantar esse argumento na própria sociedade é algo complexo. E nós temos que pensar outra coisa também sobre isso, que é a noção de bem e mal. Ok, o que é certo e o que é errado tem que estar sempre muito claro na nossa cabeça. Agora, o que é bom para mim pode não ser bom para Esté. A mesma coisa do discurso de ódio. Então, para Esté, pode ser muito bom nós censurarmos os colorados, como eu falei antes. E para mim isso vai ser horrível, porque eu não vou mais poder expressar o que eu sinto pelo meu time. E a mesma coisa se for no caso de São Paulo. Só que mesmo assim, para mim sendo bom, eu sei que isso é errado. E a Esté também sabe que é errado. Mesmo que para mim seja confortável. Então, o princípio da tolerância, o próprio paradoxo da tolerância de Popper, ele casa exatamente nisso. Que a questão não é nosso bem-estar. Não é isso que está em jogo. Mas nós precisamos respeitar que o outro tem um gosto, um estilo de vida, uma visão de mundo totalmente diferente da nossa. E é exatamente isso que nós... não digo nós aqui, porque eu creio que isso não aconteça aqui entre nós. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Nós não conseguimos respeitar o outro. Eu acho que nós não conseguimos respeitar um pouco o outro. Nós não conseguimos respeitar o outro enquanto indivíduo. Não como nosso amigo, como o amor das nossas vidas. Não, a gente não consegue respeitar o outro como indivíduo. E é esse o nosso maior problema. A gente já discutiu isso por vez, mas é legal reforçar. É exatamente isso. Tolerante, você ser tolerante com outra pessoa, não necessariamente quer dizer que você acha ela legal. Quer dizer que você morre de amores por ela. Ser tolerante é simplesmente você entender que aquela pessoa é um indivíduo, que aquela pessoa ela tem os mesmos direitos fundamentais que você, e que aquela pessoa, no mínimo, ela deve ser respeitada por aquilo que ela é. Então, basicamente é isso. Ser tolerante é isso. Não quer dizer que você não possa achar a pessoa chata.
Não quer dizer que você possa achar... Você pode achar a pessoa escrota, você pode achar que o que ela fala é só asneira, é só merda, mas justamente você vai ter o respeito suficiente de tratar aquela pessoa de uma maneira minimamente educada e que você vai dar liberdade para ela de fazer as mesmas coisas que você, enquanto indivíduo, tem liberdade para fazer. Simplesmente isso. E é isso que está baseado toda a questão da liberdade de expressão. Você defender a liberdade de expressão é basicamente você defender a liberdade de uma outra pessoa, entendeu? Então, quando a gente defende liberdade de expressão, a gente não está falando que a gente defende liberdade de expressão, as expressões que a gente gosta. É justamente, eu estou defendendo até pessoas estranhas, que eu nem gosto, que eu odeio, falarem o que quiserem. É simplesmente isso. E a gente, né, discute essas ideias e, se quiser, refuta essas ideias. Não quer dizer que eu tenho que sair com essa pessoa. Não quer dizer que eu tenho que ser super amiga dela. Não quer dizer que eu tenho que grudar nela. É simplesmente você respeitar que aquela pessoa ela merece um espaço, assim como você merece um espaço. E isso é legal de falar também, porque eu vejo que muita gente confunde, acha que você ser tolerante, você tem que morrer de amores pela outra pessoa. Que se você discordar dela, quer dizer que você não está sendo intolerante. As pessoas também confundem discordar com o discurso do que ser intolerante. É a mesma coisa, não é? Então é legal também retomar esse ponto. Algo que nunca sai da minha cabeça é que nós precisamos voltar ao senso comum. Porque todas as coisas que nós falamos aqui são coisas do senso comum. Se você perguntar ao seu avô, à senhorinha da esquina lá, eles sabem que se uma pessoa falar besteira, você repudia ela, vai repudiar a fala dela, vai tentar ensinar ela, mas você não vai pegar com um cacetete e bater. A não ser que em situações extremas, mas isso não é muito comum. O senso comum, as pessoas, elas valorizam a liberdade, a tolerância, a justiça, a verdade, mesmo sem estudar profundamente nelas, porque esses valores de alguma forma estão em seu senso de moralidade. Às vezes nós estamos tão inseridos em nossa universidade, ou então em nossas rodas de conversas intelectuais ou nas redes sociais, que nós fugimos um pouco das pessoas comuns, do senso comum, e que elas realmente valorizam isso. E quando nós olhamos para esses locais, nós vemos que as pessoas não estão valorizando isso. Talvez isso seja um problema de educação básica, não sei. Mas é uma questão a se pensar. Sabe o que eu acho? Eu acho que na própria educação básica, né, nos anos iniciais e até o próprio ensino médio, nós perdemos tanto tempo ensinando teorias, ensinando conceitos, ensinando tantas coisas que a maioria de nós nunca vai usar na vida, e nós não ensinamos o básico, que é a própria socialização. E o princípio da escola seria exatamente esse, né? A socialização. Antes da educação conteudística, digamos assim, a escola serviria para tornar o ser humano um indivíduo. E Weber diz isso, né? Weber diz que a escola deveria servir para tornar o indivíduo um cidadão. E tu ser um cidadão, ser tolerante, está incluso nisso. Porque se tu não é tolerante, tu não sabe viver em sociedade, automaticamente tu não é um cidadão. Então, nós perdemos isso. Na escola, nós não alimentamos o debate saudável de ideias. Nós só mantivemos um tipo de ideia dentro da escola, para realmente não existir um debate. E eu acho isso muito problemático, porque daí quando tu tira o estudante do ensino médio e coloca ele dentro da universidade, por exemplo, se tem alguém com a opinião diferente da dele, porque ele acha que a opinião dele é o centro do universo e é a certa por todo mundo, ele acaba vendo aquela pessoa de uma maneira tão hostil a ponto de que muitas vezes a violência física é o resultado final. E querendo ou não, nós gostando ou não, a educação da escola, sendo hoje obrigatória, tu não pode ter um filho e educar ele em casa, apenas em alguns estados, isso está permitido, né? Então a escola ainda é algo obrigatório. Ela tem uma influência muito direta na concepção do que a gente vê hoje de sociedade. Então, se nós olharmos com mais calma, né, nos debruçarmos com mais calma, todas as instituições controladas pelo Estado, guiadas pelo Estado, geridas pelo Estado, apresentam o mesmo problema. Então, não estou dizendo que nós devemos acabar com o Estado, porque não é isso que eu defendo, ideologicamente,
Mas nós precisamos repensar qual o ponto de confiança que o Estado deve ter. Quanto que nós devemos entregar das nossas vidas para o Estado controlar? E mais que isso, quanto nós devemos entregar da vida dos nossos filhos para o Estado controlar? E daí não basta ele só controlar a educação, ele também controla a saúde e a segurança das nossas crianças. E as nossas, né? No caso, nós não temos segurança, né? Tudo que ele pode ter qualquer outra coisa, segurança a gente não tem nesse país. Mas até que ponto isso deveria estar na mão do Estado? Até que ponto... Para mim não existe ponto nenhum, isso não tinha que estar na mão do Estado. Mas até que ponto nós aceitamos isso? Porque a gente aceita, né? Não vamos falar que nós batemos de frente, não. Nós não batemos de frente. Tem meia dúzia de deputados batendo de frente. Nós, enquanto sociedade civil, nós não batemos de frente com isso, não. Então, até que ponto isso está sendo saudável para o futuro do país, para o nosso próprio futuro? E daí eles falam, mas eu consigo ter uma vida livre sem pensar no país. Concordo. Se tu sair dele, exatamente, isso pode acontecer. Agora, a realidade de muitos, se não a grande maioria dos liberais, não é sair do país. Então nós precisamos pensar em alternativas para construir essa liberdade aqui dentro do Brasil. E o andamento que está as coisas, a gente não está construindo nada de liberdade, a gente está regredindo. Bem, eu não sei vocês, mas minha realidade é comprar um sítio, uma 12, um cachorro, plantar empim, soja, milho. Vai ser Mas vocês são convidados a passar um tempo lá também. Uma libertinagem 2.0, né? Ei, Gu. O Gu, ele não gosta de cidade grande, né? Então, é o oposto. Mas tudo bem, eu iria te visitar com a sua 12. Eu me sinto segura, Gu. Se tiver uma cachoeira e uma piscina, minha presença é garantida. Certo. Sucesso. E uma proteção contra os pernilongos também seria legal. Isso, muito importante. Proteção contra mosquito. É uma boa verdade. Viva a propriedade privada. A gente tira até os pernilongos. Bom, gente, então essa foi a nossa primeira discussão acerca do livro Hate, Por que devemos resistir com liberdade de expressão, não com censura, que foi escrito pela Nadine Strossen. Hoje a gente tratou sobre a introdução do livro e depois a gente vai, em cada encontro, tratar de alguns capítulos em específico e trazer essa discussão também para a nossa realidade brasileira. Então é isso, a gente encerra por aqui o encontro de hoje. Tchau, ferrenhos. Nos encontramos no próximo encontro. Tchau. Hello.